Bom dia, galera. Mais um dia, né? Hoje nós vamos fazer o capítulo 14 aí de gramática, variação linguística, as variedades do português brasileiro. Bom, por que variação linguística, né? A gente percebe que há sempre diferenças no modo de falar, por exemplo, dos jovens e dos idosos. Tem coisas que os jovens falam, das gírias, que os idosos não entendem, né? E vice-versa. Tem ditado popular que idoso usa e jovem também não sabe. De moradores de várias regiões aí do país, né? Da própria cidade também há uma diferença. Pessoas de grau de escolaridade diferente, né? Profissional de áreas distintas, por exemplo, um advogado, quando ele usa, né, aqueles termos, aquelas leis na sua petição, é difícil de você entender. Mesma coisa com o juiz de direito. Então fica difícil. O médico, né, aquela linguagem médica deles. Então tudo isso é que a gente chama de variação linguística. Mas se você já parou para pensar na sua própria família, por exemplo, cada um tem um jeito de falar, né? Os seus avós têm uma forma de falar, os seus pais têm uma forma de falar, você tem uma forma de falar. São formas diferentes, mas se comunicam, né? E na sua série, na sua classe? Será que todo mundo fala igual? Não, certamente não, né? Nenhum aluno fala igual o outro. A minha fala, por exemplo, com vocês, ela é igual? Também não, ela é diferente, né? Isso é uma variação linguística. Há comunicação, mas você usa aí várias variações para se comunicar. Agora, por que que essas diferenças acontecem? Devido aí ao papel social. Bom, na escola, você exerce o papel de aluno, na sua casa, o papel de filho. Eu, na escola, exerço o papel de professor, na minha casa, de pai, de avô, da Olívia, né? Mas é tudo diferente. Então, há papéis sociais diferentes, da mãe, da sua avó, da diretora, dos funcionários. Todos são papéis aí sociais e que são falas diferentes. Bom, a variação linguística, pessoal, ela pode ter aí alguns outros fatores. Por exemplo, ela vai influenciar na que a gente chama de situação geográfica ou regional. Como é isso? Olha, observe o seguinte. É, Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, quando você vai comprar um pão mais, você fala um pão francês, né? Então aqui você vai entender pão francês, o padeiro já sabe o que é um pão francês. E em São Paulo é uma média, né? Eles usam esse termo. No Rio Grande do Sul, eles usam o termo cacetinho, né? Olha que engraçado. Então você chega lá no Rio Grande do Sul, eu quero um cacetinho. Ele vai saber que é o nosso pão francês. Um outro caso também de situação geográfica ou regional são as placas, vamos lá, de sinalização. Aqui, por exemplo, você tem lombada. Tá, lombada. Lombada a gente entende o que é, todo mundo sabe o que é. Aquela, né, parte maiorzinha um pouquinho da rua, para que o carro diminua a velocidade. Agora você vai para o Nordeste, e eu já tive essa experiência, que foi muito engraçado, que estava escrito lá, saliência. Aí você fica, meu, saliência, o que seria uma saliência? Fui ver, era uma lombada. E ainda há um tempo atrás, aqui no estado de São Paulo, principalmente aqui em Rio Preto, se usava tartaruga. A expressão tartaruga, lombada, saliência, é tudo a mesma coisa, né? É uma situação aí, uma variação regional, situação geográfica. O farol de trânsito, né? O farol, o,
Muita gente usa farol, outras pessoas usam semáforo, outras pessoas usam sinaleiro, mas é tudo a mesma coisa, né? Então, isso que a gente chama de situação geográfica ou regional. Tem também as falas, né? As falas de um baiano, ó, gente. Se você vai lá para o Rio Grande do Sul, tchê, né? A fala do piauense também é diferente. A fala do carioca, né? Ele gosta de ficar no fluxo, aquela coisa toda. A gente já sabe o que que é, mas é uma fala totalmente diferente. A situação aí da idade, né? Pessoas de faixas etárias aí diferentes, que a gente já mencionou. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai modificando o nosso falar, é, colocando mais gírias, acrescentando mais gírias na nossa língua portuguesa, né? É, Nunca uma avó, um avô meu disse assim, olha, essa festa bombou ontem. Nossa, o que seria isso, né? Agora, se você disser assim, hoje, aquela festa bombou, a gente sabe que aquela festa foi um sucesso, né? Um antigo não vai falar aí, nossa, aquele cara é realmente da hora. É lógico, né, que ele não usa essa expressão. E nós usamos essa expressão para dizer que a cara é uma boa pessoa, né, o da hora. Agora tem a chamada variação de registro. O que é uma variação de registro? A variação de registro, ela tem vários campos. Por exemplo, o registro coloquial, né? O registro coloquial é aquela que o povo fala, realmente. É, é uma conversa, quer dizer, assim, mais liberal, mais dada, né? Para eu e você, para um grupo de amigos. E aí você fala assim, cara, né? Uma linguagem coloquial. Cara, a gente achava o maior legal jogar conversa fora quando fazia a maior friaca. Imagina que seu avô, sua avó vai dizer isto. No registro formal, a coisa muda de figura, né? Então, seria assim, traduzindo isso aí, seria: nós apreciávamos muito conversar nas noites frias de inverno. Olha só, imagina quem fala isso hoje, né? Quase ninguém. E a norma padrão? A norma padrão é o que a gente chama aí de características de linguagens utilizadas para vários tipos, né? Por exemplo, para livros didáticos, então a norma padrão ela é utilizada. Os manuais de gramática também você vai encontrar essa norma padrão. Revistas, jornais, a própria reportagem no jornal, na televisão, tudo isso daí são normas padrões, né? Que a gente tem aí que a língua considera mais apropriada. Então, a linguagem padrão, a norma padrão, por exemplo, num discurso oficial, né, de um ministro, ela tem que ser uma linguagem formal, né? Não uma linguagem que ela está falando aí, parece que ela está falando com o seu filho, aquela coisa toda, né? Com o filho dele. Então, a gente tem que saber usar isso daí. Quando você vai falar com um diretor de escola, a sua linguagem ela deve ser diferente. Quando você fala na sua casa, a linguagem também é diferente. Quando você vai falar com um juiz de direito, caso você for falar um dia, a linguagem realmente, ela tem que ser totalmente diferente. Então, o que a gente chama aí de norma padrão. É isso que a gente chama de variação linguística. O país, o nosso país, você vai encontrar muitas variações linguísticas. E engraçado que todas essas variações, elas acontecem e às vezes elas se modificam com o passar do tempo, mas todas essas variações
há sempre uma comunicação, ok? Bom, na próxima aula a gente vai fazer aí esses exercícios desse capítulo. Um abraço a todos.